Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Queridos, vamos continuar o estudo da Escola Bíblica Dominical. O outro vídeo, a primeira parte, já está postado no YouTube. Amém? Queridos, nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Dominical do primeiro trimestre de 2020, de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. Estudamos já a origem, queda. Agora nós estamos quase no final dessa lição do primeiro trimestre. Vamos continuar a falar da lição 10, a qual nós paramos. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem original, a cultura do homicídio, a cultura do consumo em resfriado. Bom, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, né? O evangelho e a cultura. Bom, aqui vamos ler a lição primeiro. Fala o seguinte: uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer a cultura, a partir da criação divina. Então, Gênesis 1, 25, 1, 26 faz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então, façamos está no plural, né? Nós vemos que a Santíssima Trindade, né, combinou para a formação do homem, né? Santíssima Trindade. Então, aqui fala: mas, devido ao pecado, toda a cultura humana põe-se contra Deus. Bom, nós falamos sobre a definição, o que é cultura, né? Bom, queridos, a cultura primeiro é a linguagem. Você pode falar através de linguagens, ok? Através de figuras. Isso aqui, querido, tudo é cultura. Através de figuras. Então, as leis também, né? Então, tudo tem a ver com cultura. Então, aqui fala que a cultura original, né? A cultura de Deus, né? Se nós lemos lá em Gênesis capítulo 24, abre sua Bíblia em Gênesis 24. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, acompanha nós no estudo, amém? Vamos ver qual versículo está falando. Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o domínio universal está no Criador, né? De todas as coisas, né? Então, a cultura original é o nosso Deus Criador. Queria que o homem fosse, né? Obedecesse à ordem de Deus, né? Então, nós vemos que aqui fala: logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Então, queridos, nós sabemos que a cultura, né, ela é criada por Deus, né, mas para a honra do Senhor Jesus, né. Então, aqui fala o seguinte: se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então, queridos, o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Nós sabemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né? Então, vamos ler lá também Gênesis 2 e 5.
o seguinte: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não fez chover sobre a terra, e não havia homem lavrar a terra. Só um momento, querido, vou entender isso. Quem é? Querido, foi um engano aqui, só tá achando um portão aqui, mas não é ninguém. Então, queridos, aqui está falando sobre a formação do Jardim do Éden. Então, Deus colocou o homem para lavrar e guardar, né? O primeiro homem, Adão, né? Então, Deus pediu para ele trabalhar na agricultura, né? Agricultura. Então, qual é a função do agricultor? A função do agricultor, queridos, ele é para plantar, né? Cuidar da terra, né? E depois, mais para frente, produzir frutos, né? Daquilo que ele plantou, né? Daquilo que colheu. Então, tudo tem a ver com cultura, né? Cultura tem a ver com linguagem, né? Eu falei para os irmãos, com leis, né? Com normas também, né? Normas, né? Através das leis tem as normas, né? Só um momento. Quem é? Deus tem misericórdia de vocês. Queridos, me perdoa aí que esse pessoal tá tocando no portão aqui. Amém? Então, queridos, através das normas, né? As normas, as leis, né? Através das leis. Então, nós vemos que a Bíblia diz, né? Que a cultura tem a ver tudo com isso, né? Com as normas, né? Então, como material também, né? Material pode ser objeto, né? Pintura, arte. Então, queridos, tudo aqui tem a ver com cultura. Então, aqui fala que a cultura é a soma de todas as realizações humanas. Então, Deus pôs para o homem, né? Para dominar a terra, né? Mas nós vemos que o homem, né, não honrou a Deus, né, conforme Deus queria. E o homem pecou, né? Pecou no Jardim do Éden. E nós vemos que o casal foi expulso do Jardim do Éden. Então, querido, veio as consequências do pecado, né? Hoje o homem trabalha, né? Trabalho árduo, né? Trabalha e um pouco tempo se cansa. Então, queridos, nós vemos que antigamente o homem não cansava, né? A vida era agradável, né? O trabalho, ele era agradável, né? Deixa eu apagar aqui. Antes da queda, queridos, era agradável. Era agradável o trabalho, né? Aí pós-queda, né? Já o homem tem, né, seu cansaço, sua fadiga. Então, queridos, Deus queria, era uma cultura original, queria que o homem servisse a ele, né? E nós vemos que aqui fala, se não fosse o pecado, a cultura seria original, seria divina, né? Então, querido, vamos falar agora um outro assunto sobre a cultura do homicídio. Então, meus queridos, essa cultura é a cultura da violência, né? É a cultura da violência. Nós vemos que hoje, né? Quantas pessoas assassinadas, mortas, né?
Então, queridos, é o pecado, a violência. E aqui fala que como o resultado da apostasia. Então, o que é a palavra apostasia? Eu já expliquei nas aulas anteriores. Essa palavra apostasia, queridos, é se desviar, né? Ou se afastar-se, né? Se afastar-se, né? Das costas para Deus, né? Se desviar do caminho, né? Então, abandonar também, né? Abandono. Então, isso é a palavra apostasia, né? O homem virou as costas para Deus, né? Não deu lugar para o Criador, né? Deu lugar para si próprio, né? Então, aqui fala que através disso, né, veio o pecado, veio, né, as consequências, né? Aqui fala que como o resultado da apostasia de Adão, né? Adão, ele antigamente, antes, né, na virada do dia, ele conversava com Deus, né? Ele tinha uma comunhão com Deus, né? E nós vemos que ele conversava com Deus, né? O casal, não só o Adão, mas também a Eva, né? Conversava, né, com Deus na viração do dia. E nós vemos que por causa do pecado, né? Ele deu as costas para Deus, né? Desobedecendo a ordem de Deus. Deus falou para comer de tudo ali, né? Do bem, de tudo, daquele paraíso todo de bom ali, né? Mas uma parte ele não obedeceu, né? Que é do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, né? Ele comeu, né? E desobedeceu a Deus e pecou. Então, queridos, hoje vem, né, as consequências do pecado, né? Como também nós vemos em Lameque. Lameque também, né? Abre sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então, querido, aqui foi por coisas banais, né? Ele matou um jovem, né? Aqui fala que ele matou um jovem, né? Por pisar por ele, né? Uma coisa simples, né? E nós vemos que, né? Aqui foi o segundo homicídio, né? Que Lameque cometeu. Então, queridos, veio, né? O pecado, né? Veio continuação do pecado, né? O povo está contaminado. Mas nós vemos que o Evangelho, né? Ele muda isso, né? Muda não simplesmente a cultura, muda a vida humana, muda também a sociedade, né? Então aqui vai falar, querido, sobre a cultura do erotismo. O erotismo também empregou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Então, querido, hoje em dia, né, o povo não dá mais valor, né, o casamento, né? O que Deus honra, né? O homem e a mulher, né? Monâmico, né? Um só casamento, né? Monâmico, monogamia, né? Monogamia, né? Que é um homem e uma mulher. Então, querido, o povo não está mais, né, honrando, né, a ordem de Deus, né? É que fala que hoje em dia, né, muitas pornografia, né? O homem tem que ter cada vez se afastado de Deus, né? O homem não tem mais, né, honrado a Deus, na obediência a Deus. E aqui fala que o casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. Então a cultura dele foi a bigamia, né? Nós vemos que no mesmo livro que nós lemos aqui, Gênesis 4, 23, né?
fala que ele fez um poema, né, falando com as suas duas mulheres, né, matei um homem, pisei, né, ele fez um poema, fez uma cultura, e nós vemos que foi a fraqueza do homem, né, então, aqui fala Mateus 24, ao 37 ao 39, vamos ler lá, abra sua Bíblia em Mateus 24, Mateus 24, 37 a 39. Fala o seguinte: e como nos dias de Noé, assim também, como os dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia de hoje em que Noé entrou na arca. Então, queridos, a Bíblia diz, né, nos dias de Noé, o povo não obedecia à ordem de Deus, né, após o dilúvio, o povo comia, dava-se em casamento, né. Nós vemos que veio o dilúvio, né, a ordem de Deus, né, quer dizer, antes do dilúvio, antes do dilúvio também a ordem de Deus, né, para aquela humanidade, né, o dilúvio. Nós vemos que salvou só Noé e sua família, né? Então, aqui fala, a proximidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar que Deus tenha misericórdia da nossa geração. A cultura do consumo irrefriado. Queridos, isso aqui fala, né, do gasto, né, desnecessário, né? Então, aqui fala, ó, a cultura do mundo pré-diluviano. Quanto ao consumo desenfreado, nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje gasta exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Então, queridos, não gasta aquilo que é bom, né? Então, aqui fala sobre o gasto irrefreado, né? É um gasto que não era para gastar aquilo, né? Isaías 55:2 fala isso, né? Gastar naquilo que é bom. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, naquilo que não satisfazer? Ouvi-me atentamente, comer o que é bom, e vossa alma se deleite como a gordura. Então, queridos, aqui está falando, né? O livro está falando que gastar aquilo que satisfaz, né? Naquilo que é para o alimento, né, da vida, né? Então, não aquilo que não faz, né, para o bem, né, para usar. Então, aqui fala para gastar aquilo que é necessário. Então, mas o homem hoje, né, ele consome aquilo que não é satisfaz. Então, aqui fala, é o consumo pelo consumo, né? Então, a gente, queridos, devemos gastar aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Na área da saúde, né? Na área do nosso bem-estar, né? Também. Então, aqui está, a Bíblia fala que o povo comia, né? Que casava, se dava em casamento nos dias de Noé, né? O povo, né, não obedecia a ordem de Deus, né? Então veio o dilúvio. Aqui, queridos, ó, o evangelho transforma a cultura. Ó, você vê, queridos, o evangelho, né? Ele é as boas novas, transforma a vida não só da cultura, né? Mas a vida da pessoa, né? Também na sociedade, né, o mundo, né?
também. Aqui fala, agora precisamos responder essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Sim, né, queridos? Pode ser transformado, mas através de quê? Do Evangelho, das boas novas, né? Então, se nós, né, espalharmos a palavra de Deus, né, nós dizemos, né, que Jesus ele salva, liberta, né, transforma o pecado, né, em uma vida transformada, uma vida nova, né? Então, vamos para o primeiro ponto. Jesus nasceu no contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais, aliás, o próprio Filho de Deus. Quantos da sua encarnação foi colhido numa sociedade dominada por três grandes culturas? Olha você vê. Jesus foi dominado por três culturas, a judaica, a grega e a romana, né? Então, queridos, ali foi acolhido. Jesus nasceu, né, simples, né? Ele foi humilde na terra, né? Ele se encarnou aqui na terra, né, como um homem, né? Nós vemos que ele começou seu ministério aos 30 anos, aos 33 ele terminou seu ministério, né? Mas ele foi acolhido aqui na terra, né? E nós vemos que Jesus, todo momento, na sua jornada, no seu ministério, né? Ele nunca pecou contra Deus, né? Ele foi fiel todo momento até o fim da sua vida, né? E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, a cultura de Jesus, ela foi, né, real, né? E aqui fala que foi grandes três culturas, né? A judaica, a grega e a romana. Então, queridos, vamos para o segundo ponto. O Evangelho transforma a cultura. Contanto não seja possível converter toda uma cidade, podemos influenciar com a mensagem do Evangelho.